estudantes da EJA, bem-vindos a esta aula! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 8 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a sintaxe. Detalhando este objeto, vamos trabalhar com o período composto por coordenação, em especial as orações coordenadas sindéticas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ok, pessoal? Então, tendo em vista este objeto de conhecimento, vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, pessoal da EJA, vamos iniciar esta aula tendo em mente que vamos trabalhar no universo do período composto por coordenação. Se é um período composto, já temos que ter em mente o seguinte: estamos trabalhando em uma situação, em um período em que nós temos duas orações ou mais. E só refrescando a memória de vocês também, a oração vai ser aquele enunciado que tem um verbo, não é? Então, nesses períodos que vamos observar aqui, vamos ter duas orações ou mais, então vamos ter pelo menos dois enunciados que se organizam em torno de verbo cada um deles, ok? E aí, dito isso, a informação adicional é de que o período composto em questão que estamos abordando aqui é o período composto por coordenação. E o que isso quer dizer? Vamos na cartela. Olhem só, período composto por coordenação significa que as orações se sucedem igualitariamente, sem que umas dependam sintaticamente das outras. Então, significa que as orações desse período composto, já que eu tenho pelo menos duas, são independentes, elas têm a sua estrutura completa. Se eu, por um acaso, separar as orações destes períodos compostos por coordenação, elas vão permanecer sintaticamente completas. Claro, elas têm uma relação de sentido entre elas, mas essa relação não é sintática, ou seja, não é uma relação estrutural no sentido de que uma depende da outra, não. Do ponto de vista sintático, do ponto de vista da organização estrutural, elas são independentes, tá? E aí, esse período composto por coordenação tem as orações coordenadas, né? As orações deste período nós costumamos chamar de oração coordenada a cada uma delas, né? A oração coordenada, portanto, é aquela que apresenta estrutura sintática independente, ou seja, é uma oração que no período composto não tem outra funcionando como termo dela, nem funciona como termo de outra. Então, mais adiante, quando vocês ouvirem falar do período composto por subordinação, lá vocês vão ver que de repente pode ter uma oração inteira que é sujeito da outra. Pode ter uma oração inteira que é complemento de verbo de uma outra oração. Mas isso acontece lá no período composto por subordinação. Não é o caso aqui ainda. Aqui estamos tratando de coordenação. Aqui, essas relações sintáticas entre as orações não acontecem. As relações aqui são de sentido, não é? Elas estão ali trabalhando dentro do mesmo período, mas não vai ter essa relação de dependência sintática, tá bom? Uma é independente da outra. Ok, pessoal? Então, fizemos todo esse preâmbulo, esse início conceitual. Então, vamos organizar a nossa compreensão sobre o estudo do período até este ponto aqui. Vamos lá, então, na nossa tela. Observem que nós temos aí que estamos no ambiente do período, correto? E o período vai ser uma frase que é constituída por uma oração ou mais, tá? E aí, avançando, olhem só. Quando esse período tem só uma oração, eu chamo de período simples, correto? Mas aqui na EJA, nesta fase, nós estamos lidando com um período composto. E no período composto, o que vai acontecer?
ele vai ser constituído por 2 orações ou mais que isso, tá bom? Tenham isso em mente, é sempre assim. Então, quando estiverem diante do período, já confere lá quantas formas verbais você tem, porque a quantidade de orações é igual à quantidade de verbos que tem ali dentro daquele período, tá bom? E aí, em se tratando de período composto, ele pode ser de 2 tipos, vamos avançar. Pode ser composto por subordinação, que a gente vai estudar mais para frente, que é quando as orações têm essa relação de dependência sintática, mas ele também pode ser composto por coordenação, que é quando as orações são sintaticamente independentes, que é com este tipo de período que nós estamos trabalhando, ok? E aí, dentro desse período composto por coordenação de orações independentes, nós subdividimos novamente, correto? E aí, vamos avançar? Nós temos as orações que são assindéticas, porque elas são aquelas que não têm conjunção. A gente olha para elas e no começo delas não tem oração, não tem conjunção iniciando, correto? E elas podem ser sindéticas, ou seja, são iniciadas por conjunção. E aí, a depender da conjunção que inicia, essa conjunção vai ajudar a promover um efeito de sentido ali entre as orações, né? E aí, as orações poderão ser classificadas, levando em consideração justamente esse sentido, que vai ser trabalhado com o auxílio dessas conjunções. Então, que sentidos podem ser esses? Vamos avançar? Olhem só, próxima tela, por favor. Podem ser aditivas e adversativas, e esses sentidos vocês já aprenderam durante a aula 7 deste módulo, ok? Mas esses sentidos também podem ser alternativa, conclusiva e explicativa. Então, essas classificações, essas 3 últimas, nós vamos estudar aqui ao longo desta nossa aula de número 8 do nosso módulo, ok? E aí, para iniciar então esse estudo, convido vocês a lerem comigo aqui uma rápida tirinha de 2 quadrinhos. Olhem só. Estou indecisa, sou uma artista dadaísta ou uma artista futurista? Né? Aí fazendo alusão às vanguardas culturais que estudamos também em outras aulas deste módulo, né? E aí, uma outra pessoa que não está aqui no quadro pergunta, por quê? Vejam que até a cor do balão é de um tom diferente, né? E aí ela vai explicar. Aqui nesse outro quadro, ela responde, ora, me sinto completamente nonsense, como os dadaístas, né? Ora, me sinto completamente maravilhada pela tecnologia, como os futuristas, e é por isso que ela não sabe em que vanguarda ela se enquadra, não é? E aí, então, a partir dessas falas, em especial deste segundo quadrinho, nós vamos, então, começar a trabalhar aquelas orações lá coordenadas, aqueles sentidos que vocês ainda não viram neste módulo, né? Alternativas, explicativas, conclusivas, ok? Então, vamos lá, avançando para o primeiro tipo, que será as das orações alternativas, né? Lembrando, estamos no ambiente das orações coordenadas sindéticas, tá? Continuamos, então. Eu chamo de coordenada por quê? Porque é uma oração independente, tá? Eu chamo de sindética por quê? Porque tem conjunção, tá? É uma oração iniciada por conjunção. Se assim não fosse, eu chamaria de assindética, né? Mas aqui estou trabalhando com orações que são iniciadas por conjunções, tá? E aí, o efeito de sentido que elas vão gerar é o efeito de sentido alternativo, de alternância, ok? Então, dito isso, vamos aqui conceituar, tá? Essas orações são aquelas que estabelecem relação de alternância, de exclusão entre si. Ou seja, já que eu tenho 2 orações nesse período que é composto, não é? Uma das ações está numa oração e a outra ação está na outra oração. E ou
e aí eu só consigo realizar uma ou outra, né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço a outra. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a alternância é exclusão, ok? E aí vamos então verificar o nosso primeiro exemplo, né? E aqui, fazendo alusão à fala da tirinha, né? Sou uma artista dadaísta ou sou uma artista futurista? Notem que essa pessoa, ao se fazer essa pergunta, ela dá a opção de ser uma coisa ou outra. Ela não apresenta aí uma situação em que ela consiga ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que é a ideia da exclusão, né? Que a gente colocou aqui no nosso conceito, exclusão, tá? E aí, pessoal, percebam que ou é uma coisa ou é outra. Isso aqui é um período composto? Sim, eu tenho uma primeira oração, sou uma artista dadaísta, primeira oração. E aí eu tenho uma segunda oração, ou sou uma artista futurista. E aí, a minha segunda oração, nota que eu tenho a forma verbal sou na primeira e tenho novamente a forma verbal sou na segunda. Então, de fato, são duas orações, ok? E aí, pessoal, olhando para isso, eu noto que a primeira oração não tem conjunção iniciando, correto? Então, eu posso dizer que ela é uma oração coordenada assindética, não tem conjunção. Mas a segunda é iniciada pela conjunção ou, tá, pessoal? E aí, se ela é iniciada pela conjunção ou, é uma conjunção que dá esse efeito de sentido de alternância, de alternativa. Então, eu vou poder classificar essa minha segunda oração como uma coordenada sindética alternativa, tá, pessoal? E quando eu ler um período e eu me deparar com essa conjunção ou, fica de antenas ligadas, porque é uma conjunção que, em geral, gera esse efeito de sentido de alternância, ok? Aí, passando para o nosso segundo exemplo. Ora, me sinto completamente nonsense, ora, me sinto inteiramente maravilhada pela tecnologia. Então, olha aqui já é um pouco diferente. Este caso aqui, eu tenho duas orações, professora? Tenho duas orações sim, né? Verbo sentir aqui e verbo sentir aqui novamente, tá? Então, tenho duas orações, período composto. Aí, a primeira oração é a seguinte, ora me sinto completamente nonsense. Primeira oração. Ora me sinto inteiramente maravilhada pela tecnologia. Segunda oração. E aí, neste caso aqui, vamos observar que ambas as orações estão iniciadas por conjunção, que é a conjunção ora, aqui neste caso ora sem a letra H, tá? Então não estamos indicando hora de relógio, tá bom? Ora. E elas também me servem para expressar essa ideia de alternância. Ora uma coisa, ora outra, tá? Não pode, neste caso aqui, dessa pessoa que diz essa fala, ela não consegue se sentir a mesma coisa ao mesmo tempo, as duas coisas, na verdade, ao mesmo tempo. Então, por isso que é a alternância. E aí, quando vocês se depararem, né, com esse tipo de construção aqui, em que as duas orações, né, do período estão iniciadas por essa composição, né, ora e ora, também estejam atentos, porque as duas orações serão classificadas como orações coordenadas alternativas, tá? E essa construção dessa forma nos gera esse efeito de sentido de alternância. Tudo bem até aí? E aí, pessoal, somente com o ou e essas construções de ora e ora, eu poderei gerar esse efeito de sentido de alternância, né, de alternativo? Ora, nós temos esse quadrinho aqui que vai ajudar vocês, tá? Então, eu vou classificar como alternativa, né? Quando eu estiver diante dessas conjunções de orações
iniciadas por essas conjunções ou locuções conjuntivas, eu vou classificar como alternativa, tá? E aí, qual é o efeito de sentido presente aqui? É o da alternância de ideias, em que uma ação exclui a outra, né? Só posso fazer uma coisa. E aí, eu tanto posso construir esse sentido com, né, uma primeira oração que não tem conjunção, e daí a segunda oração vai ter conjunção, né? Essa conjunção alternativa. Ou então eu posso construir com as duas orações iniciando por ou, né? Ou uma coisa ou outra, seria o mesmo que nesse caso aqui, em vez de ora, eu usasse ou uma coisa ou outra, tá? Né? E aí, eu também posso fazer com ora e ora, né? Cada um iniciando uma das orações, como a gente viu no exemplo. Também posso fazer assim, quer, né? Cada uma dessas ocorrências dessa palavra vai para uma oração do período, seja, e aí usar essa construção, nem ou nem, né? Nem isso, nem aquilo. Isso, correto, gente? Então, notem aí que assim eu aprendi mais uma das orações, correto? Mais um tipo de oração coordenada. A oração coordenada alternativa, tá? E fiquemos atentos a esses conectivos, a essas conjunções. Por quê? Porque eu preciso aprender o que elas significam, preciso compreender o que elas expressam, o que elas ajudam a expressar. E uma vez compreendendo o que elas expressam, eu posso interpretar adequadamente os sentidos delas e posso também utilizá-las nos meus textos, ok? E aí, por último, elas também me ajudam a classificar, tá bom? E aí, fico só na alternativa? Não, tem mais, né? Temos as conclusivas. E como o próprio nome já diz, são orações que, uma vez utilizadas no contexto, elas nos ajudam a apresentar uma conclusão para algo que foi dito numa oração anterior ou num parágrafo anterior, por exemplo, tá? Então, vamos avançar? Olhem só, acompanhem. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são orações que transmitem a conclusão de uma ideia expressa em uma oração anterior, em um período anterior, enfim, né? Então, eu apresentei uma ideia, e aí, para apresentar a minha conclusão sobre isso, eu vou e utilizo uma oração conclusiva. E essa oração conclusiva, ela vai se construir com o auxílio de uma conjunção. Então, vamos lá. Estou sem dinheiro, portanto, não posso comprar nada, né? Ora, na minha primeira oração, que é estou sem dinheiro, e aí eu vejo que é oração porque tem o verbo estou, eu apresentei essa ideia, né? Estou sem dinheiro. E qual é a conclusão de estar sem dinheiro nesse contexto? Não posso comprar nada, né? Então aí eu tenho aqui a locução conjuntiva na segunda oração, posso comprar, né? E aí, pessoal, nota que eu quero apresentar a segunda ideia como conclusão da primeira. Então, eu usei qual conjunção para essa minha construção? A conjunção portanto, tá? Então, lá na hora de escrever o teu texto, o teu parágrafo, já começa a colocar isso em prática, tá? Portanto, é uma conjunção, é um conectivo que me ajuda a inserir uma ideia de conclusão. Já começa a colocar isso em prática, que vai te ajudar a aprender, a fixar, a memorizar o sentido dessa palavra. E como efeito secundário e também importante, você acaba naturalizando essa classificação. Tá bom assim? Então, é só o portanto que vai me ajudar nesse processo de apresentar, de inserir uma conclusão? Não, eu tenho outras formas de apresentar essa mesma construção. Que temos as mesmas ideias, né? Na primeira oração, estou sem dinheiro, né? Nas três situações aqui, essa construção é a primeira oração, tá? Por causa da forma verbal. Perdão, me perdoem aqui,
né? Na verdade, estou sem dinheiro é a segunda oração, né? Aqui no terceiro período, né? Ele estudou muito, logo não tirará boa nota, né? Então vamos aqui para o segundo período. Estou sem dinheiro. Não posso, pois, comprar nada. E aí, novamente, a segunda oração traz a mesma ideia de conclusão, né? Em que a segunda oração é uma conclusão da primeira. Nota que aqui utilizamos uma conjunção pois, bem aqui. Professora, mas não está iniciando a oração. É verdade, não está. Mas está lá no meio da minha oração, colocada ali, pós o verbo posso, né? E está entre vírgulas, justamente porque é como se estivesse fora do lugar natural. Sempre aí que a gente trabalha com essas construções em que a palavra costuma aparecer num canto, eu coloco em outro, eu vou ter que isolar com vírgula, tá? E aí, nesse caso aqui do pois, tá, gente? Do pois, para a ideia de conclusão, ele não pode iniciar a oração. Para ele dar essa ideia de conclusão, de conclusiva, ele tem que estar depois de uma forma verbal, tá? Por isso que o pois está ali. Mas colocado dessa forma, ele vai funcionar como conclusão, tá bom assim? E por fim, ele estudou muito, logo tirará boa nota, né? Então, eu tenho aqui, primeira ideia, ele estudou muito. E aí o meu verbo estudou, primeira oração. Na segunda oração, logo tirará boa nota. Forma verbal, tirará, então também oração. Nota que a segunda ideia é conclusão da primeira. E como foi que eu introduzi isso aqui? Com a minha conjunção logo, tá bom? Logo, como a ideia de conclusão. Então, como é que eu posso introduzir as minhas ideias de conclusão? Ora, usando as conjunções ou locuções conjuntivas que estão aí nesse nosso quadro. Portanto, logo, assim, pois, após, verbo, como eu mostrei para vocês no exemplo. Por conseguinte, por isso, diante disso. Então, essas construções me auxiliam nesse processo de inserir qual é o sentido de conclusão. E qual é a classificação que eu vou dar para essa oração? Conclusiva também, né? E vamos sempre lembrar da relação de sentido, gente, porque isso é mais importante do que a classificação. Saber classificar é importante, mas compreender a relação de sentido, saber interpretar o sentido daquela palavra ou daquela locução conjuntiva é mais importante ainda, porque se você sabe interpretar, você sabe empregar o uso também. Então vamos lembrar que são palavrinhas que trabalham nesse processo da conclusão. Certo, meus caros? E aí, pessoal, vimos até aqui o quê? Vimos a alternativa e vimos a conclusiva. Vimos que cada uma tem um efeito de sentido extremamente importante e vimos que cada uma tem aí um conjunto de palavrinhas que trabalham nesse processo dessa construção desse efeito de sentido e também vão auxiliar nesse processo de ajudar na classificação, tá? E aí, para finalizar esta aula, nós temos uma última oração coordenada, sindética, porque tem início com conjunção, tá? Então, vamos lá, são as explicativas, tá? E como o próprio nome já me diz, o que essa oração explicativa faz? Ora, ela vai apresentar uma explicação, tá bom? Então, eu disse lá numa primeira oração, uma situação, apresentei uma situação, e aí vou inserir a ideia de explicação com a ajuda de uma oração. E aí eu preciso de conectivos, preciso de conjunções para expressar essa explicação, para que fique claro que aquilo é uma explicação, tá, gente? Então, por exemplo, vou descansar, que corri muito hoje, né? Então, nota aqui, isso aqui é um período composto? Sim, eu tenho aqui a primeira oração, vou descansar, que é justamente aqui formada por essa conjunção, por essa locução verbal, perdão. E temos aqui a segunda oração, que corri muito, né? Corri, aqui é a minha forma verbal. E nota que a segunda oração, que aqui está,
ela é introduzida por esse que, né? Esse que. E esse que aqui poderia ser substituído por porquê. Concordam comigo? Vou descansar porque corri muito hoje. E o sentido permanece, né? Eu mantive o sentido aí, justamente porque eu consegui construir essa relação de sentido de explicação. Então, quando esse que pode ser substituído por porquê ou por pois, esse que significa essa explicação, esse que está funcionando como uma conjunção explicativa. Portanto, essa minha segunda oração é a explicação daquilo que foi expresso na primeira. E aí eu vou classificar a segunda como sindética explicativa, tá? Segundo exemplo. Senti frio porque estava sem agasalho. Então, de novo, temos duas orações aqui, o período é composto? Sim. Primeira oração, senti frio. Segunda oração, porque estava sem agasalho, tá? Na primeira oração, que aqui está o verbo sentir, né? Eu apresento a situação, senti frio. E a segunda oração vai me apresentar o quê? A explicação daquilo que aconteceu na primeira. Ora, eu senti frio porque estava sem agasalho. E notem que essa segunda oração é iniciada pela conjunção porque, correto? Então, ela é uma oração sindética explicativa, tá? Porque inicia por conjunção. Nota que esse porquê é junto, sem acento. Essa é uma das funções desse porquê junto e sem acento. Explicar alguma coisa, introduzir uma explicação, tá? E aí, eu posso substituir este porquê por pois. E é justamente o que acontece no último exemplo, perdão. Não vi nada, pois as luzes estavam apagadas. Ora, na primeira oração, não vi nada. Nota, né? Tem verbo aqui. Eu apresento uma situação. Não vi nada. E aí a minha segunda oração está apresentando explicação para o que está informado na primeira. Pois as luzes estavam apagadas, tá? E aí nota que essa explicação é introduzida pela conjunção pois. Então, eu posso classificar essa minha segunda oração como oração coordenada sindética, porque inicia com conjunção, explicativa, porque ela explica a primeira, e está introduzida por essa conjunção pois, que é uma das conjunções que nós utilizamos justamente para esse processo de inserir explicação, tá? E aí? Como é que eu posso apresentar, inserir as minhas explicações? Qual é a palavrinha que eu uso para introduzir, para inserir a ideia de explicação nos meus textos? Que palavrinha, que palavrinhas, né? Porque, junto e sem acento. O que, quando ele pode ser trocado pelo porquê ou pelo pois, né? Porquanto. E nota que esse pois, para ele gerar esse efeito de explicação, gente, ele tem que estar antes do verbo, né? Então, nota, pois as luzes estavam apagadas. Pois está bem aqui, o verbo estavam está bem aqui. Nota que ele está antes do verbo, aí eu tenho o sentido de explicação. Se eu colocar depois do verbo, aí ele vira conclusão. Tá? Então, muito cuidado com esse pois. Ah, olhei o pois. Pois é a explicação. Tem que olhar a posição do pois, tá bom, gente? E aí, com essas palavrinhas, o efeito de sentido que eu gero é explicativo. Por quê? Porque são palavrinhas que me ajudam a inserir a explicação de algo. Certo, pessoal da EJA? Então, assim, com esses 3 tipos de orações que a gente teve aqui, conclusiva, alternativa e explicativa, nós então concluímos aqui a apresentação das orações coordenadas sindéticas para vocês. Sindéticas por quê? Porque elas são iniciadas por conjunções e vocês precisam saber reconhecer essas conjunções, compreender o sentido que elas podem promover no contexto e aí sim classificar a oração que elas introduzem, tá?
Sempre digo isso para os meus alunos, não é para decorar. Com o tempo, você vai se habituando a este uso e compreendendo esses sentidos, ok, pessoal? E assim, nós encerramos esta aula por aqui.